Olá, querido aluno do segundo ano. Nós chegamos na semana 1 e 2 do PET Complementar, volume 4. E nessas semanas, nessas atividades, vamos estar revendo aqueles axiomas ou postulados da geometria de posição ou geometria descritiva, o comecinho da geometria plana lá. Vamos lá? Então, aqui, a primeira atividade, ele fala, indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Então, a primeira afirmação fala aí, por um ponto passam infinitas retas. Isso é verdadeiro, é um dos primeiros postulados que a gente viu. Uma reta contém dois pontos distintos. Sim, para ser uma reta ela tem que ter pelo menos dois pontos distintos, mas não só dois, mas isso é uma verdade. C, dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso também é um dos postulados. D, por três pontos dados passam uma só reta. Não, gente, se eles forem planares, não passa uma só reta, pode passar outras retas, né? Podem definir mais de uma reta, três pontos, a não ser que fale que eles são alinhados. E três pontos distintos são sempre coplanares. Então, isso também é verdade. Para mim, determinar um plano, eu preciso de três pontos diferentes, distintos, não colineares. Quatro pontos distintos determinam duas retas. Não é bem assim também, não. Eles podem ser quatro pontos diferentes, eles podem estar alinhados, né? Então, pode estar numa mesma reta. G, três pontos pertencentes a um plano são sempre colineares. Então, se isso não, eu posso ter três pontos sempre colineares. Eles são coplanares, não colineares. Eles podem não determinar uma reta só, pode ter um que está fora da reta. Na 2 está escrito aí, a respeito das características do ponto em geometria, assinale a alternativa correta. Então, na letra A ele fala, ponto pode ser definido. Não, gente, ponto não pode ser definido, não. Senão não tinha os postulados. Como a menor unidade geométrica. Ele, se não é definido, ele não tem unidade. E é usado para definir outras figuras como retas e planos. Retas e planos também não são figuras, tá? Então, como ele não tem dimensão, ele não tem unidade, nada disso. Na letra B, o ponto não pode ser definido. Começou certo. Mas algumas de suas características podem ser usadas para diferenciá-lo de outras figuras. Por exemplo, o fato de possuir apenas uma dimensão. Não, gente, ponto não tem dimensão. Garante que não haja medidas possíveis nos pontos. Não, ponto não tem dimensão, ele é adimensional. C, o ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Como assim? Não, hein? Letra D, o ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Beleza, concordo com isso aí. Vamos ver a letra I se não tem alguma coisa melhor. O ponto é o único ente geométrico que não pode ser definido. Não, ele não é o único ente geométrico que não pode ser definido, não. A gente também não definiu reta, não definiu plano, não definiu espaço. Então, a única correta aí é a letra D. O ponto não pode ser definido e não possui dimensão nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Na 3, agora a gente vai falar sobre reta, sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Letra A. As retas são noções primitivas da geometria que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão.
Assim, elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. Bom, por enquanto parece que está tudo bem com isso aí, né? Vamos ver as demais, o que está errado nas outras. As retas podem ser definidas, não, a reta não pode ser definida como a distância entre dois pontos. Reta não pode ser definida e distância entre dois pontos não é reta, é segmento de reta. Na letra C, as retas podem ser definidas de novo, gente. Não, reta não pode ser definida como figuras geométricas que não fazem curva. Então, aqui, ó, elas não podem ser definidas. O não fazer curva é uma característica da reta, não é uma definição. Letra D. O número de dimensões que as retas possuem, possibilita a construção de qualquer figura geométrica sobre elas, desde que essa figura seja feita com base em lados retos. Por exemplo, é possível construir um quadrado sobre uma reta. Gente, absurdo do começo ao fim, né? Como é que eu vou construir um quadrado sobre uma reta? Não, gente, não dá. A reta, ela só tem uma dimensão e o que eu posso construir nela vai ser o quê? Ponto, reta, semirreta, segmento de reta. E na letra E, né? Então, um quadrado, né? A única coisa que eu posso construir, então, seria alguma coisa de uma dimensão, né? Segmento de reta são conjuntos de pontos que possuem início, mas não possuem fim. Segmento de reta, ele possui início e possui fim. O que não tem início nem fim, o que tem início e não tem fim é a semirreta. Então, vamos ficar aqui com a letra A. As retas são noções primitivas da geometria, que não possuem definição, mas que apresentam uma única dimensão, assim elas permitem que sejam feitas medidas de comprimento ou largura a partir delas. A4. Assinale a alternativa correta a respeito de planos na geometria. Então, na letra A, um plano é uma figura formada por retas, mas não por pontos. Espera aí, explica para mim como é que você não vai ser formado por pontos, se retas são formadas por pontos. Então, se ele é formado por reta e não por ponto, tá absurdo isso. Letra B. Existem pelo menos um ponto em um plano e um ponto fora dele. Então, isso aí é definição meio que para se localizar, uma definição é para se caracterizar um plano. Isso é verdade, na verdade, isso é um postulado. Letra C. É possível construir um plano com apenas duas retas. Para isso, basta que elas sejam coincidentes. Não, gente, eu posso construir um plano com duas retas, mas elas têm que ser concorrentes e não coincidentes. Para que uma reta seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a uma reta que pertence a ele. Ela não tem que ser perpendicular a uma reta, ela tem que ser perpendicular a duas retas concorrentes. E aí, se ela for perpendicular no ponto de concorrência, então ele vai ser perpendicular ao plano. E para que dois planos sejam secantes, basta que possuam um ponto em comum. Não, o plano, secante, eles vão ter uma reta em comum e não um ponto. Então, a gente fica aí com a letra B, né? Na atividade 5, a respeito dos espaços, as dimensões e de suas características em geometria, assinale a alternativa correta. Então, o espaço onde é possível construir retas, semirretas e segmento de retas possui apenas uma dimensão, que é a própria reta. Não, peraí. O espaço onde é possível construir retas.
Então, gente, o espaço ele é tridimensional, né? A gente não constrói, ele não tem apenas uma dimensão, ele tem 3 dimensões. Na letra B, o espaço onde são construídos os sólidos geométricos possui apenas 2 dimensões. Não, se é sólido, ele tem que ter 3 dimensões, né? Então, ele não pode ser só 2, ele tem 3 dimensões. Na letra C, não é possível construir figuras bidimensionais em espaços tridimensionais. Claro que é possível. Eu posso construir figuras bidimensionais em espaços tridimensionais. Eu não posso construir figura tridimensional num plano bidimensional. Letra D. O espaço é infinito para todas as direções. É verdade. Mas sobre ele não é possível construir objetos que tenham profundidade. Como não é possível? Claro que é possível. Ele tem 3 dimensões. E letra E. O espaço onde não é possível construir um cubo, mas é possível construir um círculo, é o plano. Então, aí, o espaço, o lugar, no sentido de lugar, ele deve estar falando, onde não é possível o cubo, eu preciso que tenha um espaço. O círculo, eu preciso só do plano. Então, essa letra E é verdadeira. Então, é isso, gente. Com isso, a gente corrigiu as atividades do PET complementar do 2º ano. Até mais!